Vamos ver aqui sobre história bíblica, tá? Vamos ver o que aqui nós temos aqui para a gente conversar hoje. A gente já conversou história bíblica aqui, ó, né? Sobre o período até 970 antes de Cristo, quando aqui essas marcas aqui são dos livros que foram escritos, né? Gênesis, olha aqui, Gênesis em 1450, Êxodo, Levítico, Salmo 90, Salmos escritos pelos filhos de Coré, o livro de Números, né? Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Salmos, escrito por Etan e Emã, o livro de Ruth, em 970 a.C., e agora aqui nós temos uma outra fase que a gente vai chamar a atenção. É a fase, vamos dizer que é a segunda fase, olha aqui, é a fase da revelação progressiva, fase 2, tá? Então vamos ver aqui. Davi é rei sobre Israel nesse período. Davi está sendo rei sobre Israel. Caracteriza essa revelação, esse momento, né, progressivo da revelação, um forte enoteísmo. O enoteísmo não tem o monoteísmo. Monoteísmo é quando você crê e as pessoas creem em um só Deus, mono. Então só há um Deus Todo-Poderoso. Politeísmo é quando você acredita que existem muitos deuses poderosos, politeísmo. E o enoteísmo é quando você está passando do politeísmo para o monoteísmo. Então você tem um período que você e o Israel passou por esse período, quando você acredita que Deus, né? Jeová é todo-poderoso. Jeová é o maior dos deuses, mas existem outros deuses menores, outros deuses mais frágeis, tá bom? Então, ele acredita em Deus todo-poderoso, mas há outros deuses menos poderosos, né? Mas são deuses também. Isso é o enoteísmo. E nesse período aí, eles estão num forte enoteísmo, saindo do politeísmo e estão a caminho do monoteísmo, né? Mas é um forte enoteísmo. Davi, ou o salmista, chega a dizer assim: na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Então, na presença dos deuses menores, Senhor, eu vou te adorar, porque tu és maior do que eles, né? Isso aí é um pouco da prepotência judaica, né? O meu Deus, o Deus que me escolheu, ele é maior e mais poderoso do que os deuses que escolheram outros povos. Entendeu? Então veja que terminou essa prepotência, né? Ajudando no crescimento, no desenvolvimento dessa ideia. Isso quer dizer que é uma coisa positiva? Não, não quer dizer. Prepotência nunca é algo positivo, porque ele ajuda com uma mão e prejudica com várias mãos. Entendeu? Então, ele dá um gostinho de algo produtivo, mas ele produz uma série de outros prejuízos. Então, não compensa, né? Na hora da comparação, nunca compensa. A prepotência nunca compensa, tá? Nunca. Então, esse é o período que a gente começa aqui. Então, veja, para entender, a teologia hebraica, nesse período, ela acredita, então, que Deus é o único todo-poderoso, o Criador, e os outros deuses são fracos e insignificantes. E a teologia para Davi, dentro da cabeça, da ideia, da experiência religiosa de Davi, não é? Os inimigos devem ser odiados. Então veja que isso tem a ver com uma revelação progressiva, né? Deus, ele se revela um só. Então, digamos assim, Deus se revela em... Deus tem... Outro dia até falei, vou repetir. Deus tem 1000
informações, 1000 itens que possam explicar ele. 1000. Mas ele entende que o ser humano tem tantos limites, né, por causa da queda de Adão, do pecado original. O ser humano tem tantos limites para entender Deus, que Deus então colocou somente 100, de 1000, não 100, mas de 1000, ele colocou que precisa, no mínimo, dizer aos homens, sua revelação seria de 10 itens, dos 1000 itens que explicariam ele. Ele, então, tem 10 itens para dizer à humanidade. Dessas 10, Moisés entendeu um item. 9 itens Moisés não conseguia entender, por vários motivos, várias limitações, vários defeitos dele, como nós também temos, né? Vários preconceitos de Moisés. Ele só entendeu um item. Aí, Davi agora, então, isso é a revelação progressiva. De 10 itens, Moisés entendeu e já era muita coisa. Aí veio Davi e entendeu 2 itens. De 10, 2 itens. Depois de Davi, aí vem, digamos, as pessoas vão desenvolvendo esse entendimento. São os mesmos 10, mas aí há um desenvolvimento. Quando chega em Isaías, Israel já entendia 3 itens de Deus em 10 itens que ele ensinou e estava ensinando. 10. Israel só entendia 3 itens. Aí chegou a época de Esdras. Esdras entendeu 4 itens. Eu vou dizer um pouquinho mais, 5 itens, porque Esdras foi de uma evolução extraordinária, né? 400 anos antes de Cristo. Então ele entendeu 5 itens de 10. Aí veio Jesus e explicou os outros 5. Então chegamos a 10. A partir de Jesus viveu os 10 itens que Deus estava revelando aos homens. Entende? Então isso é uma evolução, é uma revelação progressiva. Né? Não é Deus que está se revelando aos poucos, não. É o homem, nas suas limitações, que não consegue entender totalmente aquilo que Deus está ensinando, que está falando, que está revelando. Tá bom? Então, esse é o aspecto da revelação progressiva. E aqui, olha, em 950, nós temos Davi escrevendo, Davi e outros escritores, não é, escrevendo os salmos. Muitos, não é, quando lá no texto diz assim, Salmo de Davi, esse de no hebraico pode ser escrito por Davi, ou escrito a mando de Davi, pode ser escrito sobre Davi, e pode ser, escrito querendo... enfim, não quer dizer exatamente que foi Davi que escreveu. Mas como Davi era músico, não é? Então, alguns acreditam que muitos deles foi Davi que escreveu. É por isso que as pessoas explicam alguns textos quando o salmista diz assim, Senhor, mas eu sou justo. Senhor, eu sou correto. Senhor, então as pessoas ficam assim, Davi está se declarando justo, né? Declarando como sendo pessoa correta. Né? Na verdade, pode ter sido Davi, mas pode ter sido também alguém que escreveu como se fosse Davi. Entendeu? Então, eu quero falar sobre Davi, né? Como se fosse Davi que está escrevendo isso, então eu escrevo como se eu fosse ele. Tá bom? Então, é nesse sentido que muitas vezes os textos atribuídos a Davi necessariamente não foram escritas por Davi. Tá? Isso é muito comum, tá bom? Lá na cultura hebraica, isso é muito comum, muito. Por exemplo, eu não posso esticar muito o assunto, mas o Apocalipse, né? Foi escrito por quem? Por João, evangelista.
Mas não há nenhuma dificuldade se for outra pessoa. Até porque João era analfabeto, né? Mas se foi outra pessoa que escreveu, também não tem problema nenhum para o contexto hebraico, porque é normal, tá bom? Acontecia muito isso no meio deles e as pessoas compreendiam. Não é que ninguém está escrevendo como se fosse fulano, mas é natural que muitos usem o nome de fulano para escrever sobre este tema. Então vamos ver aqui. Então, em 917, não, cadê? 950, o livro escrito por Davi, os Salmos, né? E outros escritores. 920, o livro de Provérbios. 919, Eclesiastes. 917, o livro, os Salmos, né? Escrito por Salomão. E 915, o livro de Cantares. Tá? E aqui tem outros fatos que ocorreram naquele contexto, não é? Por exemplo, 913, o reino é dividido. 913, o reino de Israel é dividido entre norte e sul, Judá, né? Judá fica embaixo e em cima ficava Israel com 10 tribos e Judá com 2 tribos, né? Por causa daquele problema de Reoboão, o filho de Salomão, tá? Que terminou criando essa divisão. O que mais? Então, basicamente, é isso que temos aqui nesse histórico, né? Histórico bíblico.